E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Sou o professor Tiago e nessa videoaula vamos estudar o conceito de calor, capacidade térmica, calor específico e também o calor latente. Então vamos lá começar aí com a evolução do conceito de calor. Então quem vem a ser aí o calor? Então olha aí, o calor é uma forma de energia em trânsito devido à diferença de temperatura existente, fluindo espontaneamente do sistema de maior para o de menor temperatura. Então nós vimos lá na nossa primeira videoaula sobre calorimetria, né? Então, quando a gente coloca em contato dois corpos com temperaturas diferentes, aquele que tiver mais temperatura vai ceder calor para o de menor temperatura. Então, espontaneamente, o calor flui do corpo ou do sistema de maior temperatura para o de menor temperatura. Então, olha aí, para medir as quantidades de calor distribuída entre os sistemas, utilizaremos o Joule, que é a unidade de energia no SI, porque o calor é uma forma de energia e no Sistema Internacional de Unidades nós usamos o Joule para medir como unidade de medida de energia. Porém, aí no passado, quando o calor ainda era considerado uma substância, ele era medido uma unidade chamada de caloria. Então, quando você pega muitos alimentos, rótulo de alimento, está lá quantas calorias aquele alimento possui. Então, aí por tradição, as duas unidades foram mantidas, ambas servindo como unidade de medida para o calor. Aí, o Joule é mais usado para máquinas e outros tipos de equipamento, como a gente vai ver mais para frente as máquinas térmicas, e já a caloria, hoje em dia, também é usada em questões ligadas aí à alimentação. Beleza? Agora, qual que é a relação que existe entre o Joule e a caloria? Então, olha aí. Uma caloria equivale aproximadamente a 4,186 joules, essa relação entre um e outro. E, afinal de contas, as duas são unidades de medida de energia. E de onde que ela vem? Olha aí, ela resulta de um experimento em que James Prescott Joule descreve o trabalho mecânico, como o trabalho mecânico pode ser convertido em calor. Então a gente vê as máquinas, né, quando a gente máquina elétrica, qualquer tipo de máquina, sempre esquenta. Então isso aí é o que? Parte desse trabalho está sendo convertido em calor, né? Porque o calor também é uma forma de energia. E por definição nós temos o quê? Que uma caloria é a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água. Eu tenho lá 1 grama de água, quero aumentar a temperatura da água em 1 grau Celsius, então eu vou fornecer uma caloria. Beleza? Agora, o que vem a ser então o conceito de capacidade térmica? Então, olha aí. Então vamos supor que um corpo recebe ou perca uma quantidade de calor, que eu vou chamar de Q, sem mudar seu estado de agregação. Ou seja, se ele está no estado sólido, continua sólido, no líquido, líquido, ou no gasoso, gasoso. A gente vai trabalhar mais aí por enquanto, né, nesse momento, no estado sólido e no líquido, porque o gás é um pouquinho diferente, a gente vai ver mais para frente no estudo dos gases. Então, nesse caso, né, podemos observar que o corpo vai sofrer uma variação de temperatura ΔT, que é proporcional, né, aproximadamente proporcional à quantidade de calor que ele recebe. Né? Então, ele vai receber ou perder uma quantidade de calor, e essa variação de temperatura vai ser proporcional a essa quantidade de calor que foi cedida ou recebida. Então, ou seja, a quantidade de calor dividida pela variação da temperatura é igual a uma constante, que eu vou chamar de C maiúsculo, ou a variação de temperatura está dividindo, passa multiplicando. Q é igual a C vezes variação de temperatura. A quantidade de calor é igual a essa constante vezes a variação da temperatura. Mas quem é essa constante aí, C? Então, essa constante C é chamada de capacidade térmica de um corpo. Em outras palavras, o que é a capacidade térmica? Então, a capacidade térmica de um corpo é a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura desse corpo. Então, ela equivale ao coeficiente entre a quantidade de calor que é recebida ou cedida pelo corpo e a correspondente variação de temperatura ΔT. Então, a capacidade térmica de um corpo vai ser a variação da temperatura desse corpo, né, ao receber ou ceder uma quantidade de calor Q. Beleza? Continuando aí. Então, sendo assim, a unidade de medida de capacidade térmica é a caloria por grau Celsius, que vai receber uma quantidade de calor, que a gente vai chamar de caloria, e vai dividir pela unidade de temperatura, que é o grau Celsius. Certinho? Então, olha aí. O que vem a ser agora, então, o calor específico? A gente viu que a capacidade térmica está relacionada a um corpo, certo? Então, um corpo, a um objeto. Agora, quem vem a ser, então, o calor específico? Então, há uma outra propriedade térmica que está associada à composição química de cada corpo. Por exemplo, dois corpos de mesma massa
constituídos de diferentes materiais, ao receberem a mesma quantidade de calor, geralmente não sofrem a mesma variação de temperatura. Pega, por exemplo, um bloco de 1 kg de madeira e de 1 kg de metal. Você vai ver, quando você coloca a mão, você sente que o metal está mais frio. Por quê? Ele vai diminuir a temperatura e vai absorver mais calor da nossa mão do que o bloco de madeira. Ou seja, então são materiais diferentes. Então, quem é a propriedade que está ligada ao material aí do corpo? Então, assim define-se que o calor específico de um material ou composto é a quantidade de calor necessária para levar em 1 grau Celsius a temperatura de uma unidade de massa desse material. Então, cada material tem um calor específico diferente, né? A gente pode ver, por exemplo, que é muito mais difícil aquecer água, né? Aumentar a temperatura da água do que o de um metal, por exemplo, né? Então, o que isso quer dizer? Que a água tem um calor específico mais alto que o dos metais. Os metais têm um baixo calor específico. Então, algebricamente, o que nós temos? O calor específico, representado pela letra C minúscula, é igual à quantidade de calor fornecida cedida, dividida pela massa do material, vezes a variação de temperatura. Então, no que o calor específico varia da capacidade térmica? O calor específico depende da massa, já a capacidade térmica não. Então, olha aí, a unidade de medida do calor específico é caloria por grama por grau Celsius. Então, manipulando a equação anterior, a gente pode obter uma terceira equação para a capacidade térmica. O que ela é? O calor específico é a quantidade de calor dividido pela massa vezes variação de temperatura. Mas quantidade de calor dividida pela variação de temperatura é a capacidade térmica, o C maiúsculo. Então, ficou C maiúsculo sobre M. Então, M está dividindo, passa multiplicando. Então, a capacidade térmica de um corpo é igual à massa do corpo vezes o calor específico. Então, com base nisso, daí, a gente chega na equação fundamental da calorimetria. Então, olha aí. Reunindo as equações que definem a capacidade térmica e o calor específico, nós obtemos a equação fundamental da calorimetria. O que ela nos fala? Q é igual a M vezes C vezes Δθ, ou seja, a quantidade de calor fornecida ou cedida a um corpo é igual à massa desse corpo vezes o calor específico da substância que constitui o corpo vezes a variação da temperatura. Então, ou seja, essa equação nos permite conhecer a quantidade de calor que é trocada por uma massa M, cujo calor específico C, que é característico do material, ao sofrer uma variação de temperatura Δθ. Muito bem, nós vimos aí a capacidade térmica e o calor específico. Agora, quem vem a ser o calor latente? Então, aí, quando um corpo de determinada massa recebe uma quantidade de calor, pode ocorrer a mudança de temperatura. Então, chamamos esse calor de calor sensível. Então, o que vem a ser a quantidade de calor sensível? Você fornece uma certa quantidade de calor para um corpo e você altera a variação você altera a temperatura dele. Então, com essa quantidade de calor fornecida ao corpo, ele vai ter uma variação de temperatura. Então, esse calor é chamado de calor sensível, vai mudar a temperatura. Agora, acontece também que pode não haver uma mudança na temperatura do corpo. Então, mas peraí, eu estou fornecendo calor a um corpo e não vai ter mudança na temperatura dele? Sim. Quando que isso acontece? Isso acontece na mudança de fase, né? Quando passa de gás para líquido, líquido para sólido, sólido para líquido, ou líquido para gás. Então, toda mudança de fase acontece numa temperatura constante. Então, só adiantando um pouco do que a gente vai ver mais para frente, por exemplo, quando o gelo derrete, a gente sabe que o gelo derrete a uma temperatura de 0 graus Celsius. Então, enquanto o gelo está derretendo, toda a temperatura é de 0 graus Celsius. Então, todo o calor que você está fornecendo para o gelo, ele está usando essa quantidade de calor para mudar de fase, para deixar de ser gelo e virar água líquida. Então, todo o calor que ele recebe é justamente para isso, mudar de fase. Depois que todo o gelo derreteu, virou água, aí sim, a água vai receber essa quantidade de calor e vai mudar essa temperatura até chegar em 100 graus Celsius. Quando chegar a 100 graus Celsius, ela vai usar todo o calor que ela continuar recebendo para mudar de fase, para sair do estado líquido e para ir para o estado gasoso. Então, essa quantidade de calor que um corpo usa para mudar de fase e não temperatura é chamado de calor latente. Então, o calor latente é a quantidade de calor necessária para mudar de fase 1 grama de uma dada substância. O calor latente é L igual a Q vezes sobre M. Né? O calor latente é igual a quantidade de calor fornecida ou cedida dividida pela massa do corpo. Ou seja, nessa expressão aí não tem a variação da temperatura, porque toda mudança de fase ocorre uma temperatura constante. A gente vai ver também isso mais para frente, beleza? Vamos resolver então alguns exemplos aplicando aí
essas equações que nós vimos aí agora há pouco. Então vamos lá. Um recipiente contém 200 gramas de água a temperatura de 20 graus Celsius. Deseja-se elevar a temperatura dessa porção líquida até 80 graus Celsius. Sendo o calor específico da água igual a 1 caloria por grama grau Celsius e desprezando as perdas de energia, calcule a quantidade de calor que será fornecida para a água. Muito bem, então vamos pegar os dados que o problema nos deu. Qual foi a massa que ele me deu? Ele me deu a massa de 200 gramas de água. Temperatura inicial, 20 graus Celsius. Temperatura final, 80 graus Celsius. Variação de temperatura é final mais inicial, 80 menos 20, 60 graus Celsius. E o calor específico, 1 caloria por grama grau Celsius. Então ele quer aquecer de 20 para 80 graus Celsius. Então como é que vai ficar? Equação fundamental da calorimetria. Quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico vezes variação da temperatura. Vamos substituir os valores. A massa, 200 gramas, calor específico 1, variação de temperatura 60. 200 vezes 1, 200. 200 vezes 60, 12.000 calorias. Então, portanto, a quantidade de calor que deve ser transferida para a água é de 12.000 calorias. Se eu tenho 200 gramas de água, temperatura de 20 graus Celsius, quero levar até 80 graus Celsius, eu tenho que fornecer 12.000 calorias de calor aí para a água. Questão 2. Um bloco de ferro de massa 5 kg, ao receber a quantidade de calor de 40.000 calorias, tem sua temperatura elevada de 80 graus Celsius. Calcule o calor específico do ferro. Muito bem, então começando aí, quais foram os dados que ele me deu? Ele me deu a massa que é de 5 kg, e eu sei que 5 kg são 5.000 gramas. A quantidade de calor, 40.000 calorias, e a variação de temperatura, 80 graus Celsius. O que eu vou fazer? Usar de novo a equação fundamental da calorimetria, que é igual a mc delta θ. Quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Quantidade de calor, 40.000 calorias, que é igual a massa, 5.000 gramas. Calor específico C, eu não sei. E a variação de temperatura, 80 graus Celsius. 5.000 vezes 80 deu 40.000. Grama vezes graus Celsius, que multiplica o calor específico, que é igual a 40.000 calorias. 400.000 gramas graus Celsius, multiplicando, passa para lá dividindo. Então, 40.000 dividido 400.000, simplificando, sobrou 4 calorias sobre 40 gramas por grau Celsius. Dividindo, 0,1 calorias por grama grau Celsius. Então, logo, o calor específico do ferro é de 0,1 caloria por grama grau Celsius. Ou seja, 10% aí da água, né? Então, ou seja, o calor específico do ferro, que é o metal, é bem menor que o da água. Certinho? Muito bem. Encerramos aqui a semana 3 do PET 2 de 2021 de Física, segundo ano do ensino médio. Se você assistiu o vídeo aí até o final, deixa seu joinha, curta e compartilha, se inscreve aí no canal se ainda não for inscrito, e até a próxima videoaula, pessoal. Forte abraço!